Só um segundinho para começar aqui a gravar. Aí, agora já deu aviso aqui. Muito boa tarde a todos. Então, vamos iniciar agora o rito de defesa do trabalho de conclusão de curso, da modalidade bacharelado, do discente Lude Cearon Carias de Moraes. Então, o Lude está defendendo esse trabalho no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. E ele vai agora apresentar o trabalho dele para os membros da banca, né, que são compostos, eu como presidente, orientadora, André Padial, professora Carla Magalhães campeão do Departamento de Zoologia. Muito obrigado, Carla, por aceitar o convite e avaliar o trabalho do Lude. E o Pedro Bolanho, né, que é mestre, né, e atualmente está fazendo doutorado na Ecologia e Conservação. Agradeço muito também, Pedro, por participar dessa banca e aceitar o convite de avaliar o trabalho do Lude. Então, o Lude, o rito de defesa, ele é composto por algumas etapas, né? A primeira etapa, o Lude apresenta o trabalho, ele tem 20 a 30 minutos para apresentar. Aí, a segunda etapa é uma etapa de arguição e considerações. E aí, na terceira etapa, eu vou mandar um link aqui separado para a gente fazer uma reunião secreta, só os membros da banca, para deliberar a aprovação ou não do Lude. E aí a quarta etapa é a comunicação da decisão de volta aqui nessa sala pública gravada. Então, Lude, você fica à vontade, você pode compartilhar ali a sua tela, tá? Que ali pelos 3 pontinhos você consegue compartilhar a tela. E, na verdade, é do lado do microfone, né? Você está no aplicativo. Então, você tem cerca de 20 a 30 minutos, viu, Lude? Fica à vontade. Tá dando para ver aí? Sim, tá tudo certinho. Já compartilhou, deu certo aqui seu slide. Tá. Aí. Então, boa tarde, meu nome é Lude, meu orientador é o professor André Padial, e o título desse trabalho, dessa monografia, é Descrição da fauna parasitária dos peixes do Rio Guaraguaçu e seus aspectos ecológicos. Então, em relação aos parasitas, eles possuem uma diversidade extremamente difícil de ser mensurada, principalmente porque as informações sobre eles dependem antes de informações sobre os hospedeiros, de forma que isso se torna uma barreira a mais em comparação com os outros organismos que não são parasitas, para que a gente identifique a diversidade total desses organismos. Além disso, o parasitismo é o estilo de vida mais comum, pelo menos entre os metazoários, então existem estimativas que apontam que pelo menos 50% dos metazoários são parasitas, porque cada espécie de vida livre provavelmente tem uma ou mais espécies que são parasitas dessa espécie de vida livre. E além disso, em relação aos parasitas, a gente tem poucos taxonomistas que são especialistas em cada grupo de parasita e muitas espécies crípticas dentro desses grupos, o que dificulta a descrição da diversidade total desses organismos. Eles são extremamente importantes para a estrutura das comunidades, porque muitos parasitos, principalmente do ciclo de vida indireto, causam uma conexão entre diferentes espécies hospedeiras, muitas vezes diferentes grupos, o que nos permite, através desse parasito, ter bastante informação sobre o hospedeiro e sobre a comunidade que existe naquele ecossistema, mesmo sem ter visualizado esses indivíduos. E os parasitas do ambiente aquático são mais diversos. Então, em relação aos peixes, que são os hospedeiros desse estudo, por exemplo, pelo menos até 2007, só 17% das espécies de peixes já descritas tinham algum registro de parasito, de forma que faltavam 83% de espécies de peixes. E, além disso, os peixes são os vertebrados mais diversos, de forma que existem mais espécies, em comparação com os outros vertebrados, a serem descritas, além deles ser o que possui mais espécies já descritas. Então, a diversidade, nesse sentido, dos parasitos, depende da descrição da diversidade desses hospedeiros, o que é bem trabalhoso. Então, o objetivo desse trabalho foi explorar a comunidade de parasitos presentes nos peixes do rio e identificar a diversidade, analisando a ecologia das espécies que foram encontradas. Então, como metodologia, a gente fez o trabalho e a coleta dos peixes no Rio Guaraguaçu, que tem 60 quilômetros de extensão. Ele passa por Matinhos, Paraná, Paranaguá e Pontal do Paraná. E ele faz entorno com 2 terras indígenas, abrigando 3 unidades de conservação.
Ele é a quarta maior subbacia do Atlântico Sul Paranaense e é muito usado para abastecimento público das populações adjacentes, o que faz com que ele também seja importante nessa questão de saúde, inclusive. Então, os períodos de amostragem desse estudo foram em setembro de 2018, abril e setembro de 2019, de forma que a gente não fez coletas durante a pandemia. E os métodos de amostragem foram utilizados baterias de rede de espera de 2, 4, 6 e 8 centímetros, e redes feiticeiras de 4 e 8 centímetros, e armadilhas, que são chamadas de covos, para peixes menores. Aqui no estudo, esse mapa é um mapa de um estudo que a professora Thelma orientou, Thelma Ludwig, e eles tinham 6 pontos de amostragem. Nesse rio, a gente dividiu ele em 4 setores. O setor 1, ele é um setor bem conservado. O setor 2 e o 3 são setores bem poluídos, antropizados, que acabam tendo deposição de esgotos, por exemplo. E o setor 4 é um ecótono, que é o setor que é o estuário, onde você tem a transição do ambiente de água doce para o ambiente marinho. Então, com a metodologia, em campo, os peixes foram coletados, depois eles foram identificados, medidos, pesados e eviscerados. Ainda em campo, as vísceras foram conservadas em formol 5%. Em laboratório, essas vísceras foram inspecionadas em busca de parasitos. Os parasitos encontrados foram fixados em álcool 70% em microtubos e eles foram identificados em microscópio. Depois disso, a gente calculou os índices de diversidade, os descritores parasitológicos, e a gente verificou a abundância, intensidade média, intensidade média de infecção, no caso. A gente também verificou os descritores de diversidade de Cal, JAK1, JAK2, e os índices de diversidade de Shannon e Simpson. Simpson, no caso, ele verifica a probabilidade de duas espécies serem pegas ao acaso de serem de espécies diferentes. Então, quanto maior a probabilidade, maior a diversidade presente. E o índice de Shannon verifica o grau de incerteza de você prever qual vai ser a espécie coletada dentro do teu conjunto amostral. Então, quanto maior o grau de incerteza, maior é a diversidade que existe nessa comunidade. E a gente também calculou o índice de Berger-Parker, que verifica a dominância de uma espécie parasita em relação a uma espécie hospedeira, e o índice de discrepância, que verifica quão agregado é a distribuição dos parasitas dentro de uma espécie hospedeira. Então, como resultado, a gente coletou, no total, 157 hospedeiros. Desses, 141 estão infectados, representando quase 90% de infecção entre todos os hospedeiros. Em relação a todos os parasitos, a gente teve 4.735 parasitos. Eles compunham pelo menos 72 espécies diferentes, que eram do grupo, 23 são do grupo monogênea, 16 são de genéticos, 14 nemátoda, 14 copépoda, 4 acantocéfalo e 1 cestoda. Eu coloquei em amarelinho ou verdinho, os dados que eu percebi depois que não estavam precisos. Então, por exemplo, eu disse aqui que tinham 18 novos registros. Eu fui meio conservador nessa questão porque eu queria ter certeza absoluta de que eu estava reportando novos registros. Depois eu verifiquei que duas espécies que ocorrem no Genidens barbus e Genidens genidens, na verdade, já haviam sido reportados em outros estudos, de forma que a gente tem 16 novos registros nesse estudo, e não 18. Então, 10 espécies ocorreram em mais de uma espécie hospedeira. Dentre elas foram 4 monogênea, 2 copépoda, 2 nemátoda, 1 acantocéfalo e 1 de genético somente. E no caso foi a família de genético. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, em relação à espécie Aphonobactella mastigatus, que é um monogenético, a gente teve uma abundância absurdamente maior do que o segundo mais abundante, que foi de 1.786 indivíduos. O segundo mais abundante foi um copépoda, que é o Ergazilus pitalicus, que teve 366 indivíduos. A família de Plostomide, dentro de genéticos, que a gente não conseguiu identificar a nível de espécie, teve 510 indivíduos, mas eu não considerei como sendo o segundo mais abundante porque não foi uma identificação a nível de espécie. Então, em relação aos monogenéticos, a gente teve a maior riqueza e maior abundância, compondo quase 62% da abundância total. E a espécie Calhanellus neotropicalis é generalista, ela foi identificada em várias espécies da família Ariide, que é a família dos bagres, e de forma que ela provavelmente é
generalista em relação aos gêneros e espécies dentro da sua família, mais especialista em relação à família. Eu não encontrei outros registros em famílias diferentes. Então, esse daqui, essa primeira imagem é do monogenético que eu achei bonito de um estudo, e esse daqui é do gênero Calrhanelos, que nesse estudo ele não foi identificado a nível de espécie. Em relação aos digenéticos, tem umas coisas interessantes. Então, a gente tem uma riqueza de 16 espécies, com abundância de 666 indivíduos. Só o hospedeiro Hopleas malabaricus, que é a traíra, teve 499 indivíduos digenéticos. Só que eu acho que talvez tenha um viés de amostragem, porque eu acho que não foram todos os hospedeiros que foram inspecionados nos olhos. E a maior parte dos digenéticos da família Diplostomidae, que são 498 indivíduos, de todos os 499, foram encontrados nos olhos desse hospedeiro. Então, talvez isso seja um viés de amostragem. Entretanto, se a gente diminuir, remover a família Diplostomidae, que são 510 indivíduos, desses 666, a gente vai ter 156 indivíduos. E dentro desses 156 indivíduos, a gente vai ter 15 espécies, porque está removendo a Diplostomidae, que provavelmente, na verdade, tem mais espécies, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar, então conta como um aqui na riqueza. O que significa que ele tem uma riqueza por abundância maior do que a dos monogenéticos, que tiveram uma abundância muito grande, uma riqueza maior do estudo, mas mesmo assim, proporcionalmente, aparentemente, os de genéticos são mais diversos nessa questão de proporção. De genéticos são importantes em estudos de monitoramento, porque eles podem fornecer informações sobre outros hospedeiros que podem estar em extinção, porque eles conectam pelo menos 3 hospedeiros por conta do ciclo de vida deles, que é complexo e indireto. Então, por exemplo, a espécie Crocodilícula pseudóstoma, ela foi encontrada em Randia-Kelly. Foram encontrados 2 indivíduos desse parasita nesse estudo. O hospedeiro definitivo dessa espécie são jacarés e crocodilos. E verificando o plano de manejo do rio, existem jacarés na região, mas eles estão ameaçados de extinção. Então, é possível que a baixa abundância desses parasitos nesse hospedeiro, ou inclusive no estudo em geral, seja devido à baixa abundância dos jacarés, o que impossibilita ou inviabiliza, dificulta para esse parasito completar o ciclo de vida dele. Porque esses Randia-Kelly que foram infectados com 2 indivíduos precisavam necessariamente ser ingeridos por um jacaré para que o parasito completasse seu ciclo de vida. E como novo registro, apesar desse grupo ser bem diverso, só houve o Pseudoacanthostomum floridensis. Ele foi encontrado só no setor 4, que é o setor de estuário, que é o ecótono, no hospedeiro Genidens genidens, que é um hospedeiro marinho. E lendo sobre o hospedeiro, foi verificado que ele tende a se reproduzir em estuários, o que talvez signifique que ele foi para o estuário para reprodução, e na coletando esse hospedeiro, a gente acabou coletando junto esse parasita, que provavelmente é marinho e não do rio. Em relação aos nemátodos, a gente teve 14 espécies, e os que tiveram maior diversidade desse grupo foram Hopleas malabaricus, geófagos e poranguenses. Em relação ao Hopleas malabaricus, ele teve uma riqueza de 4 espécies. Os geófagos e poranguenses também teve 4 espécies, e Randia-Kelly teve 3 espécies. E entre todas essas espécies, nesses 3 hospedeiros, lá no trabalho, na discussão da monografia, eu discuti somente o Hopleas malabaricus e o Randia-Kelly, que tinham em comum com o Traquecum. Mas depois eu me dei conta que os geófagos e poranguenses também tinham uma riqueza alta de 4 indivíduos, 4 espécies. E entre essas 3 espécies, a única espécie em comum era o Contraquecum, que a gente não chega a nível de espécie porque é um estágio larval ainda, então a gente só chega nesse nível de gênero. O que acontece é que o Contraquecum é um gênero que é o único da família dele que consegue infectar animais terrestres e aquáticos, então ele tem esse ciclo de vida indireto. São aves que são os hospedeiros definitivos, o que facilita a sua dispersão, além dele ser resistente a mudanças ambientais, o que faz com que viabilize a existência dele em todos os setores. E, além disso, ele também é bem generalista, porque ele infectou 8 espécies diferentes nesse estudo.
Em relação aos e outra coisa que o contraquecum, ele é um risco para infecção humana porque ele infecta pelo menos 3 espécies que são de consumo humano. Lá no trabalho, que por isso que eu coloquei aqui em amarelinho, eu comentei que haviam 4 espécies que ele infectava, mas na verdade eram 8 nesse estudo. Então eu não sei por quê, mas eu devo ter me confundido. Em relação à discussão, os copépodes compunham quase 20% da abundância total. O Rhopeles malabaricus foi o hospedeiro que teve maior abundância, com 216 indivíduos. Provavelmente, isso eu não coloquei na discussão, mas me dei conta depois, provavelmente é por conta do tamanho desse hospedeiro, já que ectoparasitos usualmente estão positivamente correlacionados com o tamanho do hospedeiro. Então, quanto maior for o hospedeiro, maior a probabilidade dele ser infestado por uma maior abundância de ectoparasitos. E em relação aos geófagos e poranguenses, ele teve a maior diversidade, que foi uma riqueza igual a 5 espécies. Eu não soube discutir exatamente por quê, mas possivelmente é por conta do hábito alimentar generalista. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. O Ergazilos jaraquensis e Ergazilos pitálicos ocorreram em mais de uma espécie. Ergazilos jaraquensis ocorreu em 2 espécies, mas o Ergazilos pitálicos se demonstrou bem generalista, ocorrendo em 5 espécies que pertenciam a 5 famílias diferentes. Então, cada uma a uma família. Em relação à Contocéfala, essa foto foi uma das fotos que eu tirei quando estava no laboratório da Carla, inclusive, de uma Contocéfala, de sapo. Foram 74 indivíduos no total, com 4 espécies diferentes. Então, a gente teve somente uma espécie, que ocorreu em mais de uma espécie, que foi o Polyacanthorhynchus, e ele ocorreu em Rhopeles malabaricus, geófagos e poranguenses. Eu não consegui definir se ele é um hospedeiro, um parasita do rio ou um parasita marinho, mas eu imagino que ele seja marinho, porque a maior abundância dele ocorreu no setor 4, que é o setor de ecótono, então eu imagino que possivelmente é um crustáceo marinho, o hospedeiro intermediário desse gênero, provavelmente, porque no ciclo de vida dos acontocéfala, eles precisam de um hospedeiro intermediário que usualmente é um artrópode, então provavelmente é um crustáceo marinho. Então, em relação a essa tabela, que é a tabela com os hospedeiros mais abundantes e seus índices seus descritores parasitológicos e índices de diversidade, a gente verifica, eu discuti principalmente os mais abundantes, que foi Angiachelli, Rhopeles malabáricos e Geófagos poranguenses. A gente verifica que os centróponos paralelos têm uma prevalência de infecção de 100%, e ele tem uma riqueza bem grande aqui, que é a riqueza que foi encontrada em um único indivíduo. Então, por exemplo, dentro desses 8 indivíduos, todos eles estavam infectados. O que estava com menos espécies dentro dele tinha uma espécie, o que estava com mais espécies tinham 7 espécies. Então tinha essa variação. Eu não discuti muito sobre ele por causa do número mostral muito baixo, que compromete os índices e descritores parasitológicos, os índices de diversidade e os descritores parasitológicos. Então, eu me abstive a essas 3 espécies mais abundantes. Então, porque elas têm uma prevalência de infecção alta e um índice de diversidade apontando para uma diversidade bem alta também. Então, em relação aos geófagos e poranguenses, a gente verificou que ele tem uma quantidade de táxons de parasitos bem alto. Ele tem 19 espécies em 542 indivíduos, o que é bastante alto, em comparação com os outros hospedeiros desse estudo. Isso provavelmente ocorreu porque essa espécie de hospedeiro tem uma dieta extremamente diversificada. O nicho dele é extremamente amplo. Então ele come qualquer coisa. E provavelmente isso acaba viabilizando a infecção dele, além dele estar presente nos 4 setores, o que faz com que ele transite, com que essa espécie esteja presente entre esses 4 setores e em conjunto com a alimentação, de forma sinérgica, faz com que ele tenha uma diversidade muito grande de parasitas. Os estimadores de diversidade indicam que 19 não é o máximo que a gente pode encontrar, então provavelmente a gente precisa de um esforço amostral maior desse hospedeiro para que a gente encontre mais espécies parasitas dentro dele. Então, segundo esses descritores, que provavelmente estão imprecisos e vão ficar mais precisos conforme aumenta o esforço amostral, a quantidade de espécies total varia de 27 a 50 espécies no total. E ele teve o segundo índice de diversidade maior do estudo. Então, o índice de Simpson aponta 96% de chance
de pegar duas espécies diferentes ao acaso, e o de Shannon-Wiener aponta o segundo maior grau de incerteza do estudo. Em relação a Hóplios malabáricos, a gente encontrou uma abundância de 1.031 indivíduos, com 12 espécies dentro desse hospedeiro. Essas 12 espécies correspondem ao que foi observado pelos estimadores de diversidade, que foram de 12 a 13 espécies diferentes. De forma que esse hospedeiro foi o único que conseguiu atingir o platô da curva de acumulação de espécies. Se não atingiu, muito provavelmente, com um pouco mais de esforço amostral, ele vai atingir, daí, provavelmente, o número de espécies parasitas dentro desse hospedeiro não é muito maior do que 12, se não for 12. E ele tem os maiores índices de diversidade do estudo, com o maior índice de Shannon, 3,45. E em relação ao Handia-Kellen, ele teve uma abundância média absurda, que é essa abundância média de 101,14 parasitos para cada indivíduo hospedeiro, que é uma abundância 4 vezes maior do que o segundo, que teve maior abundância média. Muito disso é por conta daquela espécie, Aphonobactella mastigatus, que é um monogenóide que ocorreu nesse estudo, com uma abundância de 1.786 indivíduos. Se não me engano, dentro dessa espécie, são 1.785. Onde um parasito dessa espécie infectou o hospedeiro Oligosarcus epicetus. Eu imagino que talvez de forma acidental, por conta da abundância, mas não tem como ter certeza. Os estimadores de diversidade também apontam que a diversidade dentro desse hospedeiro não atingiu o platô da curva de acumulação de espécies, então a diversidade provavelmente é maior. E foi o terceiro maior índice de diversidade, de forma que ele apontou ter menor diversidade, mas ao mesmo tempo ele é entre os três mais abundantes, ele é o que tem menor abundância, o que pode significar que essa diversidade, na verdade, seja maior. E em relação ao índice de Berger-Parker, a gente verifica que as espécies mais dominantes, ou seja, por exemplo, aqui em Handia-Kellen, a Phonobactella mastigatus representou 80% de todos os parasitos que estavam ali presentes, então teve 80% de dominância. Se considerar só o gênero Aphonobactella, que é a Phonobactella mastigatus forense, fica 92% de dominância. Se a gente analisar todas as espécies, com exceção do Hóplios malabáricos, todas elas apresentaram monogenoides dominando com a maior dominância. O Hóplios malabáricos apresentou a família de Plostomydia, mas removendo ela ficaria o Ergazulus phytalicus com a maior dominância dentro desse hospedeiro. A gente verifica aqui, segundo o índice de Berger-Parker, que apesar de ter uma dominância expressiva nas duas primeiras espécies, e aqui no Geófagos e Poranguenses, o segundo ser simplesmente o grupo de Gênia, porque a gente não conseguiu identificar além disso, a gente verifica que tem uma dominância mais ou menos homogênea, não é uma dominância extremamente alta, como a gente observa aqui no Oligosarcus epicetus ou no Handia-Kellen, que tem uma dominância maior, ou no Bardiella roncus, que tem 70% de dominância. Então, se restringindo essas três espécies que têm mais indivíduos, a gente verifica que Handia-Kellen tem uma dominância muito maior por conta do Aphonobactella mastigatus, que teve uma abundância absurda dentro dessa espécie hospedeira. Em relação a essa questão dessa dominância e dessa abundância gigante, eu não consegui discutir ou chegar ao porquê que isso acontece. Porque o Handia-Kellen, ele é um predador bentônico, então é comum, eu acho, que ele tenha uma grande diversidade de parasitos, mas a literatura sobre o ciclo de vida do Aphonobactella mastigatus simplesmente não existe. Eu não encontrei. Então não tenho como discutir exatamente o porquê disso ter acontecido. E em relação ao índice de discrepância, a gente verifica que as duas espécies mais diversas tiveram um índice de discrepância. Ele varia de 0 a 1. Eu não expliquei isso na metodologia, mas eu devia ter explicado. O índice de discrepância varia de 0 a 1, onde 0 você tem todos os hospedeiros com a mesma quantidade, com a mesma abundância de parasitos, e em 1 você tem, dentro daquela espécie hospedeira, um único indivíduo com todos os parasitos. Então, ele verifica o grau de agregação.
A gente verifica, por exemplo, que segundo pelo menos a minha interpretação, que Geófagos poranguenses e Róplios malabáricos, eles estão mais próximos de uma distribuição homogênea do que agregada, porque não passou de 0,5. Então, não é tão agregado. E enquanto que Randia-Kellen, provavelmente por conta daquela questão de dominância e dele ter aquela quantidade imensa de parasitos, ele tem um índice de discrepância que é o maior desse estudo, de 0,63. Então, ele passa a ser mais agregado do que não agregado. Em relação ao Geófagos poranguense em relação ao Róplios malabáricos, a razão por ele ter a maior diversidade de parasitos provavelmente se deve a ele ser um predador de topo de cadeia, e parasitos de ciclo de vida indireto acabam sendo transmitidos através de cadeia trófica, então ele acaba provavelmente entrando em contato com mais parasitos em comparação com as outras espécies desse estudo. Por isso esse índice de diversidade maior, embora tenham sido encontrados menos espécies dentro dele se comparado com Geófagos poranguenses. Quem sabe o Geófagos poranguense com maior esforço amostral apresente um índice de diversidade de Simpson e Shannon maior do que as outras espécies desse estudo. Então, como conclusão, a gente provavelmente encontrou espécies novas de parasitos, os quais não foram identificados, muitos deles por conta de estarem no estágio larval, outros são novos registros. E foi ressaltada a importância do monitoramento em relação às espécies de um determinado ambiente, no caso do rio, com o propósito de elucidar as estruturas dentro da comunidade, principalmente em relação à conservação, porque os parasitos conseguem nos trazer informações bem precisas sobre os outros hospedeiros que podem estar presentes e sobre o próprio hospedeiro onde uma determinada espécie foi encontrada. Então, é isso. Eu acabei a minha apresentação. Ok, Ludi. Obrigado pela apresentação. Deu quase 30 minutos. Sério? 28 minutos, deu. Nossa. Então, agradeço. Então, agora, passar para os membros da banca, né, para fazer a avaliação do seu trabalho, as considerações. Então, primeiro, passar para a professora Carla. Pode ser, professora Carla? Primeiro? Pode ser, como vocês acharem melhor. Foi uma sugestão só de cavalheirismo, ladies first, mas se você não se sentir à vontade. Não, sem problema nenhum. Bom, obrigada, André, pelo convite. Obrigada, Luz. Foi até difícil conseguir um horário que eu pudesse, né, Luz? Mas eu não queria, de maneira nenhuma, perder a defesa do Luz. O Luz é um aluno bem especial que eu acompanho desde o comecinho. Então, eu fico muito feliz em ver a apresentação da monografia, ele concluindo essa fase tão importante. Então, obrigada. Resumindo, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. E vocês estão de parabéns pelo trabalho. Um trabalhão, né? Bastante coisa. Eu fiz alguns comentários, Luiz, no seu texto, mas tanto o texto quanto a apresentação, eu acho que eles estão muito bons. E aqui na apresentação eu vou fazer só mais algumas perguntas gerais, não vou entrar em detalhes. Talvez a minha primeira pergunta geral seja assim, né? Nesse tempo aí de parasitas, qual foi a sua maior lição? Qual foi a maior lição que os parasitas te ensinaram? Estudar os parasitas. Eu acho que assim, antes de entrar com você no seu laboratório lá, eu não dava muita importância para o parasito. Tipo, eu pensava, parasito, meio que tipo, não importa. Mas depois eu descobri que, na verdade, eles são extremamente importantes. Tipo, assim, eu fui estudando com você e fui cada vez mais aprendendo sobre isso. Então, desde aquele primeiro artigo que você me deu, que é um dos meus artigos favoritos, que é aquele do Marco Gliese de Small Players. Small Players, é um artigo muito bom. E eu lembro que eu, tipo, quase que traduzia aquele artigo, porque eu ia lendo e escrevendo. E eu acho que a maior lição que eu aprendi foi que eles são... Eu não conheço uma expressão exata para isso, mas como se fossem underdogs dentro da ecologia, que são... parecem ser pequenos e não importantes, mas na verdade, quando você
põe no papel, quando você pesquisa sobre eles, eles são extremamente importantes dentro de uma comunidade, podem trazer informações de uma maneira indireta, mas ainda assim muito precisa, que são difíceis de você alcançar em um único estudo. Eu acho que é isso. Legal. E o trabalho com os parasitas, no geral, a gente passa por muitas etapas, né? E aí você descreveu no seu material e métodos aí diversas etapas. Você participou de todas elas, desde a coleta até a análise? Como é que foi? Não. Quando eu fui para a coleta, teve a pandemia. Aí eu só fiz trabalho de laboratório mesmo. Mas eu gostei bastante dessa questão de análise, eu me interessei bastante pelas análises quantitativas. Basicamente, eu fiz a partir daquela parte de inspecionar os parasitas. Ah, então você inspecionou os peixes. Isso. Entendi. E aí identificou os parasitas também? Então, a identificação ficou principalmente a cargo da Ana, que era a doutoranda que eu estava acompanhando. E, assim, eu ajudei ela muito pouco nisso, porque teve a pandemia, então a gente não podia ir para o laboratório, eu não conseguia, tipo, ela teria que me ajudar, me ensinar, então, tipo, ela que acabou identificando quase tudo, assim, se não tudo, sabe? Daí ela até foi, Pode desculpa, falar. ela até foi para Maringá, lá no laboratório onde ela fez mestrado, para também identificar os parasitos, então foi isso, assim, eu não conheço muito dessa parte. Essa parte dissecou os peixes, aprendeu as técnicas de coleta, de processamento, e aí a parte de análise. Isso. Legal, é bem importante tudo isso. E eu tenho, assim, poucas perguntas. Tem uma pergunta em relação a você falou que uma parte que você gostou bastante foi a parte dos índices, né? Foi calcular os índices, aprender sobre eles. Queria saber Isso. de você qual que é a importância, por que a gente calcula um índice de diversidade, por exemplo? Para que a gente tenha uma medida, não sei se física, mas uma medida precisa, uma medida objetiva do quanto que aquela diversidade representa em comparação a outros estudos, por exemplo. Para Então, comparação. eu não posso chegar e dizer, é muito diverso. Eu consigo ter um número que indica quão diverso é. Nessa mesma linha, então, e os parâmetros de infecção por parasitas? Qual que é a importância? Por que a gente calcula? Por exemplo, a questão de abundância média, a gente sabe que é a abundância total de parasitos dividido pela abundância de hospedeiros, ou ao contrário, não lembro bem exatamente agora. Mas ela acaba nos dando essa questão de proporção. Então, eu acho que uma das importâncias é a gente ter uma noção, quando a gente olha os números, ter uma noção sobre o que está acontecendo com a comunidade de parasitas dentro daquele hospedeiro, e também para que a gente consiga comparar um hospedeiro com o outro, ou até um estudo com o outro, caso tenham estudos com os mesmos hospedeiros. Isso, esse é o ponto que eu queria chegar. Então, a gente calcula as métricas, os parâmetros para ter medidas de comparação, mas também porque a gente acredita que esses parâmetros eles estão refletindo uma condição daquela população, né? Então, quando a gente calcula, por exemplo, a prevalência ou a intensidade média de infecção, a gente está supondo que aquele valor ele está dando uma perspectiva, está dando um panorama do que está acontecendo com aquela população. Mas tem alguns, na sua tabela 1, na sua tabela 2, se não me engano, tem alguns peixes que você coletou um tamanho amostral muito pequeno, né? Qual que foi o menor tamanho amostral que você coletou? Eu não lembro de cabeça. Eu acho que o tamanho amostral menor foi um indivíduo da espécie Cynossium acopa. Teve outros que teve 2, né? Uhum. E aí você calculou, até para esses que tem 2 indivíduos na população, você calculou a prevalência. Uhum. Prevalência ela é uma medida populacional. Ela é para dar um panorama. Será que 2 indivíduos são suficientes para representar uma população? Não. Né? Imagina se eu pegar dois alunos de graduação lá e fazer uma pergunta. Vamos retornar, todo mundo querendo retornar presencial. Vamos retornar presencial e eu pego justamente aqueles 2 que não querem retornar, que acham que a gente não está pronto, e eles vão representar todo mundo. Não seria representativo, né? Então, para a gente poder dizer que a gente está calculando, que a gente está calculando a prevalência, a gente precisa
de um tamanho que represente aquela população. Então, no geral, o que eu faço? Às vezes acontece também, por exemplo, se eu trabalho com espécies raras, eu não vou coletar um monte, né? Independente, né? Mais importante que o cálculo do estimador, que o cálculo do parâmetro, a gente se preocupa com os bichos. Então, uma coisa que eu faço, eu coloco um asterisco, ou eu coloco uma observação, que foi coletado um número baixo, que não representa a população, eu coloco número de infectados barra número de coletados. Entendi. Aí, quando o leitor está vendo, ele não vê lá, nossa, 100%, que parasito prevalente, né? Entendi. Ele vê lá certinho a proporção de número de coletados por número de infectados por número de coletados. Além disso, falando nas tabelas, né? Na sua tabela, eu não lembro, vou olhar aqui agora, acho que é a partir da 2. Eu paro de apresentar ou eu, sei lá. Tanto faz por mim. Pode deixar aí. Acho que deixa, porque vai que precisa de algum slide aí, você pode voltar. Beleza. Você quer que volte no slide da tabela, Carla, falando nisso? Eu queria ver a tabela 3. Na verdade, só um comentário na tabela 3 e na tabela 4. Acho que é essa 3, né? Isso, então. Aí a tabela, uma das regras, assim, do texto, quando a gente está escrevendo um trabalho monográfico, assim, seja uma monografia, uma dissertação, um artigo, é que a tabela, ela tem que ser suficiente. Então, junto com o título, a tabela tem que contar uma história completa. Então, é legal, na tabela mesmo, colocar os nomes gênero e espécie dos parasitas. Eu sei Entendi, que, beleza. às vezes, fica difícil fazer caber, mas não tem problema. Muda a orientação da tabela, né? Faz ela no sentido, acho que paisagem. Eu sempre confundo qual que é paisagem, qual que é retrato. Mas, enfim, faz no outro aquele que fica a página e aí ela cabe na página toda, mas aí escreve o nome. Porque acho que em algumas delas, não sei se foi nas duas, você colocou acho que foi na tabela 3 ou 4, você colocou os nomes das espécies na legenda ou na nota de rodapé. Sim. Assim. Então acabou ficando meio poluído ali, né? De alguma forma. Então é melhor colocar o nome completo, ainda que ocupe bastante espaço, não tem problema. O importante é assim, que a tabela toda ela conte uma história. Beleza. E em relação a esses índices todos, né? É legal, eu achei super legal você ter aprendido eles todos, mas eu acho sempre legal estudar, interpretar eles, porque assim, às vezes a gente olha no microscópio, a gente vê aquela diversidade, aquele universo de organismo, com aquela variedade de formas, e quando a gente calcula um índice, a gente está reduzindo tudo aquilo para um número, que às vezes representa muito pouco da realidade biológica que a gente está observando naquele hospedeiro, naquela comunidade. Então, é sempre importante a gente explorar esses números para o mais essencial deles, né? O que eu quero dizer com esse número, né? Quando eu estou pegando todo um conjunto de espécies e estou reduzindo num número, isso tem uma razão. Então, você falou, isso me permite comparar. Então, assim, é legal sempre explorar o objetivo, né, de todos esses índices e de todos esses estimadores com um viés biológico, né, traduzindo essa parte matemática, estatística, para a questão biológica em si, que é o essencial, né, que é o ponto que a gente está focando. Então, essa é uma outra sugestão. Eu vou ser bem breve, gente. Tem uma outra pergunta. Você mencionou, duas perguntas mais. Você mencionou que os parasitos aquáticos são os mais diversos. E eu não vi referência. Mas o que seriam os parasitos aquáticos? Seriam os parasitos de organismos aquáticos ou seriam parasitos que têm uma parte do ciclo de vida aquático, de alguma forma? Então, eu não lembro se, eu não sei, assim, na apresentação eu coloquei poucas referências. Tipo, na introdução e coisa assim, eu não coloquei referência. Porque eu não sabia se precisava ou não. Eu lembro, eu acho que talvez tenha sido um artigo do Poulan que ele falou sobre isso.
e seriam, no caso, os parasitas de organismos aquáticos. Depois eu estava pensando sobre isso, e, por exemplo, sapos são anfíbios. Eles têm uma parte do ciclo de vida aquático, outra parte terrestre. E aí, tipo, sei lá, eu imagino que por conta dessa variação, talvez esses tivessem a maior diversidade de parasitas. Mas, enfim, o que eu vi, o que eu li sobre, era que seriam os parasitas de organismos aquáticos que teriam mais diversidade por conta da história evolutiva e do ambiente aquático ser mais diverso, assim, em questão de organismos em geral, os poderes, e principalmente em questão dos vertebrados, dos peixes serem mais diversos entre todos os vertebrados. Aí era isso que eu. É isso que eu tenho na minha mente, pelo menos. Tem vários pontos aí que dava para a gente conversar, trocar ideia, né? Porque se a gente pensar realmente, os organismos aquáticos, eles estão no planeta há mais tempo. Se a gente pensar também que o nosso planeta é mais água, eles também tem mais espaço para eles no planeta, né? Mas tem uma questão que eu queria que você pensasse. Então, assim, eu estou um pouco fora, eu confesso, na atualização com essa bibliografia aí, né? De qual grupo é mais estudado, tem umas meta-análises aí para isso. Mas o que eu queria que a gente pensasse junto é que, por exemplo, vamos pensar de anfíbios, que você citou o exemplo. Eu trabalho com parasitos de anfíbios. Eu conheço mais meia dúzia de amigos aí, ou mais uma dúzia de amigos no mundo, se pensar em mundo, que trabalham com parasitos de anfíbios. Mas se eu pensar parasitos de peixe, mesmo não sendo da área, aí eu conheço uns par, né? Conheço um monte. Então, isso mostra para a gente como que a gente conhece da diversidade está associado com o esforço amostral. O seu trabalho mostrou isso, né? Nos seus índices, no Bagger-Packer, em vários dos seus índices de diversidade, os seus dados apontaram para a importância, e isso também é um padrão bem aceito já na literatura, a importância do esforço de estudo. Então, se a gente tem mais pesquisadores numa área, a gente tem mais esforço de estudo naquela área. Então, eu tomaria cuidado e colocaria assim, referências, se você for deixar, né, aquela frase na sua versão final, colocar boas referências, porque eu acho que isso talvez pode ser tendenciado pela quantidade de pessoas. O próprio Polan é uma referência para mim. Mas ele começou e ainda trabalha com parasitos de peixe, né? Eu acho que ele tinha comentado sobre isso, que, por exemplo, peixes de ambientes dulcícolas têm muito mais registro de diversidade de parasitas do que peixe de ambiente marinho, por conta dessa questão de esforço amostral, que tem muito mais pesquisador que trabalha com ambientes, com ecossistemas aquáticos continentais. Então talvez, né, se a gente começasse a pesquisar a respeito de parasitos de aves, que também estão no planeta aí há muito tempo, tem uma diversidade grande, talvez a gente encontraria uma opinião diferente. E uma outra pergunta que eu fiquei curiosa foi com o parasito que você acha que é marinho, que você acha que ele adquiriu através da dieta de um crustáceo marinho. É um acantocéfalo, né? Isso. Ele tem registro dele para espécies de peixe marinho? Eu lembro que eu fui pesquisar sobre ele e eu posso estar confundindo com o pseudoacanthostoma, que é aquele outro lá que eu falei que era marinho, mas eu não lembro bem. Mas eu acho que sim, e que ele era marinho, assim. Ou então não tinha muita questão na literatura sobre o ciclo de vida desse parasito, dessa espécie em específico. Porque eu lembro que eu não lembro qual estudo que eu vi que tinha bem pouco registro de ciclo de vida de acanthocéfalo. Então, eu acho que é provável que, em relação a essa espécie, que é o Polyacanthorhynchus lá, não tivesse, eu não tivesse muito sobre o ciclo de vida. Então, é meio que tudo especulação, assim, fica meio que vago. Uma forma, e da discussão, a gente pode fazer especulações assim, né? É a hora do texto que a gente pode, né? Que é legal dar uma pensada e devagar um pouco, né? Mesmo sobre coisas que a gente não tem certeza. Mas eu acho que seria interessante olhar até para outras espécies do gênero. É muito comum a gente não encontrar informações do ciclo de vida para a espécie que a gente está estudando, são poucos, mas talvez para alguma outra espécie do gênero você encontre. E isso seja um indício, né? Se você encontrar outras espécies desse mesmo gênero em hospedeiros marinhos, né, isso pode ser um indício mais forte para suportar aí a sua hipótese.
E, no mais, assim, essas eram as minhas perguntas. A apresentação está muito boa, você apresentou muito bem, o texto também está muito bom, você fez um bom trabalho. Eu tenho alguns comentários no texto. Um comentário também mais geral no texto é tomar cuidado com a extensão das suas frases. Então, às vezes, a gente tem, assim, parágrafos longos com 2 frases só. Então, a gente acaba se perdendo um pouco, porque aquela frase ela é tão densa, né? Ela tem tanto conteúdo, que a gente se perde em qual que é a mensagem que eu estou pegando aqui. Aham. Cuidar com a extensão das frases. E um ponto para você pensar aí, eu não sei, vai ser minha última pergunta, na verdade, eu falei que eu tinha acabado, mas eu vou ter mais uma. Mas um ponto para você pensar é que em vários momentos do seu texto, você menciona os termos especialista e generalista. E quanto mais eu estudo esses bichos, né, os parasitas, na verdade, e seus hospedeiros, eu vejo como eles fazem, né, pregam várias pegadinhas na gente, que a gente acha que sabe uma coisa, a gente estuda mais um pouco e não é. Aham. Então, como a definição do que é um especialista, do que é um generalista, está muito associada ao esforço de estudo, né? Quantos hospedeiros, quantas localidades a gente já mostrou, eu tomaria muito cuidado com o uso desses termos, até porque também eles são arbitrários, né? Sim. Muitas vezes, né, uma espécie de parasita, ela pode estar associada a só 2 espécies de peixes, mas são 2 espécies que são extremamente diferentes, né? Extremamente longe uma da outra ecologicamente, filogeneticamente. E aí, será que esse parasita seria um generalista ou um especialista? Né? Entendi. Geralmente, quando é 2 hospedeiros só, a gente fala que é especialista. Fala, nossa, só 2 hospedeiros. Mas 2 hospedeiros tão diferentes não seriam generalista? Então, esses termos, eles são muito arbitrários, né? Então, a gente tem que usar eles com muita cautela. Aham, ok. Então, no texto eu tenho vários outros comentários, tem uns comentários a respeito da sua conclusão, que você tem uma conclusão a respeito do ambiente, né, dos setores, do local de estudo, mas na discussão foi falado muito pouco, né, foi pouco explorada essa questão desses pontos de estudo, e aí ele entrou na sua conclusão, então ficou um pouco desconexo aí, e por fim eu queria saber aí, quais são os seus planos para o futuro, vai continuar estudando? Eu passei no mestrado agora em Maringá, na UEM. Olha que bacana, Lud, parabéns! Obrigado, professor. E aí eu tava conversando com o Adiel já, que é ele que vai me orientar lá, de fazer uma revisão sobre spillback e spillover. Eu acho que dentro dos peixes, mas a gente está vendo ainda se vai, como que vai fazer, como vai ser tudo, mas a princípio é isso, sim. Legal, parabéns, fico muito feliz. Obrigado, professora. Gente, meus comentários são esses. Bastante parabéns, muito obrigada. Mais comentários estão no texto, daí se vocês tiverem dúvida, para vocês dois conversarem, na verdade, são sugestões, fiquem à vontade em relação a essas sugestões. E se tiverem alguma dúvida em relação a elas, a gente conversa por e-mail. Obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Comentários bem relevantes, né? Esse da generalista especialista, Lud, concordo completamente. Aham. Todos a gente consegue adequar o texto, Carla, segundo suas sugestões ali que você falou, mas eu concordo completamente que são termos que a definição deles envolve outras coisas a não ser somente, né, esse aspecto analisado aí do Lud, dos parasitas, né? Mas eu acho que, assim, tudo para melhorar, né? Eu acho que agradeço bastante. É um trabalho descritivo, né? Mas é um trabalho que dá para a gente ainda melhorar bastante ali e agradeço as sugestões, tá? Então, agora, passar a palavra para o Pedro para fazer as considerações. Então, Pedro, fica à vontade. Tá. E aí, Lud? Primeiro eu queria agradecer aí ao André e ao Lud pelo convite, né? Foi uma experiência legal. É a primeira vez que eu participo de uma banca, então achei bastante legal aí. E só fazer um comentário aqui, o meu vizinho, ele tá quebrando umas coisas ali na casa dele e eu espero que melhore um pouco. Se estiver incomodando muito aí no áudio, esses avisos eu tento fazer alguma coisa aqui. Coisas de pandemia, mas normal, não está atrapalhando por enquanto, não. Não? Beleza. Bom,
Eu não tenho muita experiência com parasitologia, nem com a parte, digamos assim, zoológica, nem tanto com a parte empírica de parasitos, né, da biologia deles. Então, a minha experiência é mais dentro da área de teoria ecológica, teoria evolutiva, de interações e tal, então, e estrutura do texto, então eu me apeguei mais a esses pontos. E aí, assim, primeiro eu também queria parabenizar o Lúcio pela apresentação, eu achei que foi muito boa a sua apresentação, pelo seu mestrado também, Obrigado. né? Parabéns aí. E assim, eu tinha algumas perguntas, a Carla ela já comentou também com você. Eu queria começar assim perguntando sobre o seu tempo no laboratório. Se faz tempo que você participa do laboratório, do André? Eu entrei em setembro de 2019, então o tempo presencial foi tipo, sei lá, uns 4 meses, assim, considerando o tempo bruto mesmo. Ah, tá. Mas depois começou a pandemia e eu comecei a fazer as coisas de casa. Fiquei um tempo meio que sem fazer muita coisa. A produção ela foi bem devagar, porque não dava para ir para a universidade, não dava para ir para o laboratório, não dava para inspecionar peixe. Então foi mais ou menos nessa época que a gente ainda estava terminando as inspeções, que deu a pandemia. Então meio que acabou atrasando um pouquinho as coisas. Tanto que, por exemplo, meu primeiro relatório da iniciação científica. O segundo é uma extensão mais complexa do que do primeiro e bem descritiva, assim. A gente conseguiu umas coisas a mais, mas daria para conseguir muito mais se não tivesse tido a pandemia, por exemplo. Então, é nesse tempo assim que eu estou no laboratório. Mas tudo bem também, porque foi uma experiência diferente, né? A questão da Uhum. pandemia, a gente teve que se virar aí dentro do que dava para fazer. Mas é legal. E antes disso, você teve outras experiências em outros laboratórios também? Com a Carla só. Em Com a Carla mesmo? 2018, eu acho que foi do início de março de 2018 até final de setembro. Ah, tá. Legal. E você pretende publicar esse seu estudo de agora? Acho que sim, Sim, né? eu ainda vou falar com o Padial, a gente tem que conversar ainda para ver como é que a gente vai fazer para analisar os dados, quanto que vai ir para dentro do artigo, se vão ser 2 artigos, vai ser um artigo, essas coisas. Mas eu pretendo publicar sim. E relacionado a isso, eu queria que você falasse assim, em que área que você acha que o seu trabalho se encaixa? Se é mais dentro da parasitologia, mais dentro da ecologia, em interações, você tem algum comentário em Eu relação? acho que ele tem 2 partes, assim. Essa monografia, ela foi bem descritiva, então talvez não para parasitologia, mas ela também tem um lado mais dessas análises de diversidade. E tem umas outras análises que eu tinha feito com o Padial, que era sobre se existe diferença na diversidade entre cada setor, essas coisas, que eu não coloquei na monografia por conta do tempo, que provavelmente seria mais para o lado ecológico, assim. Mas eu acho que essa questão mais descritiva vai mais para essa área da parasitologia do que para a área de ecologia mesmo, mas para a área de... Isso aí. Sim. Não, tudo bem, eu concordo com você. Bom, de maneira geral, o seu texto está bom, tá? Eu também tenho alguns comentários em relação à extensão das frases também. Aham. Eu deixei lá no documento, né? Eu vou te enviar. Acho que pode dar não necessariamente para enviar para esse documento, mas talvez para publicação depois você se atentar à estrutura, assim, um pouco dos parágrafos. Mas, assim, eu separei aqui um ponto positivo, assim, né, que eu acho que o assunto
que você está trabalhando é um assunto bem complexo, porque quando a gente está falando de parasita, necessariamente a gente está falando de uma interação, né? É difícil, não é igual a outros grupos, que às vezes quando a gente faz o levantamento, a gente fica mais preso à biologia daquele grupo mesmo. Só que agora, já no caso dos parasitos, você necessariamente tem que comentar das interações com os hospedeiros, e aí tem a história de vida dos hospedeiros, a ocorrência deles, as distribuições. Isso deixa o trabalho mais complexo e mais difícil também de argumentar. Então, eu queria te parabenizar, que acho que deve ter sido bem desafiador o estudo, né, de tudo isso. Eu achei legal também o número de indivíduos de parasitos que foram coletados. É um número alto, né, pelo menos eu acho. Não tenho muita experiência com textos assim de parasita. Eu sei que o N amostral normalmente ele é alto mesmo, de peixe também é alto, né, por causa do método de coleta. E eu achei também legal que você comentou sobre, não de maneira tão clara, mas acho que foi suficiente, as limitações do seu trabalho, né, em relação a não ter atingido a assíntota dos descritores, né, de diversidade, e que acaba dificultando um pouco a inferência de outras questões. Aí agora sim, achei o ponto negativo não está relacionado à parte, digamos assim, científica, prática, mas a questão do texto mesmo. Eu achei que poderia organizar um pouco mais o texto, certo? Por exemplo, tanto cada parágrafo como cada seção. Eu achei principalmente a seção dos métodos e resultados, eu achei que você podia separar em tópicos. Por exemplo, área de estudo, né, coleta de dados, análise dos dados, índices, né, subtópicos também, que eu acho que facilita, porque na hora que eu estava depois na discussão e no resultado, eu tinha que voltar e não era tão fácil assim de fazer essa volta, então acaba desgastando um pouco o leitor. Mas assim, mas está organizado, certo? Os parágrafos eles estão organizados de uma maneira lógica. Só falta, eu acho que colocar os tópicos lá. Eu no documento eu escrevi lá algumas sugestões em relação a isso. E outra coisa que eu acho que você podia ter colocado um mapa da sua área de estudo. Eu não sei se depois para publicação, para você pensar nisso também. Eu acho que Tá? fica legal. Aí eu vi que na apresentação você colocou, mas foi de um outro estudo, né? Uhum. De uma outra professora. Mas eu acho que é legal, fica bem ilustrativo e para o documento da monografia também ia ser legal eu não sei se você tem fotos, mas algumas fotos, talvez se você tiver, dá uma ilustrada legal, né? Beleza. Um artigo, um documento de levantamento é bastante comum a gente ter fotos ou ilustrações e tal, para poder guiar bastante. Então, vou passar aqui para algumas perguntinhas. Lud, qual que foi a sua maior motivação assim para esse trabalho, assim, em termos científicos mesmo, assim? Eu acho que, assim, eu comecei a me interessar bastante por parasitos, e aí, em termos científicos, eu acho que essa questão de conservação, usando os parasitos como indicadores de outras, da estrutura da comunidade e de bioindicadores, por exemplo, de, às vezes, qualidade ambiental, que não foi abordado nesse estudo, mas eles também podem ser usados, ou até indicação de que, por exemplo, o jacaré estava em extinção naquela região. Eu acho muito legal essa questão de você pegar os parasitos e, através deles, você extrair bastante informação precisa, mesmo que de forma indireta, sobre eles. Então,
em um contexto científico, acho que essa questão do monitoramento e da conservação me chama bastante atenção em relação aos parasitas. Ah, legal. Então, em relação também a a questão de bioindicações, né, das, das abundâncias, das espécies relacionadas, o que você poderia dizer, né? Entendi. Legal. É mais ou menos isso mesmo que você colocou lá na sua introdução, no seu referencial, né, na revisão de literatura. Essas sessões, eu senti um pouco de falta de uma discussão um pouco sobre interações, mas é só uma sugestão também, não precisa se preocupar com isso agora. E aí, qual que seria a sua maior contribuição, tendo em vista a sua motivação, né, que você acabou de comentar? Como assim, maior contribuição? A contribuição do seu trabalho para Sei. a área. Assim, ele traz novos registros de ocorrência de parasitas para espécies. Então, pelo menos 16 novos registros. Se continuarem as pesquisas em relação aos parasitas que já foram coletados, provavelmente vai haver a descrição de novas espécies, o que também traz mais conhecimento, mais informação útil nesse campo do conhecimento. E essa questão de, por exemplo, o que eu falei do Contra-Kepon, dele ser cosmopolista e generalista, é uma coisa que já foi verificada em outros estudos, então tem bastante coisa dentro desse estudo que acaba corroborando informações de estudos prévios, por exemplo, os monogenoides serem mais diversos e mais abundantes, o que acontece bastante nesses estudos com peixes. E essa questão de usar o monitoramento e as espécies de parasitas como bioindicadores do ambiente. Então, tanto em relação à qualidade ambiental, que foi o tema do meu primeiro relatório lá de iniciação científica, quanto essa questão de especular o que está acontecendo dentro da comunidade em relação a animais que a gente nem viu que estão ali, mas que a gente sabe que estão por conta da presença dos parasitas, eu acho que ele traz essas contribuições, assim, nesse sentido, tipo... Sim, não, legal. Em relação a distribuição, bom, acho que é isso mesmo, né? Mas assim, eu achei uma coisa que eu achei bastante legal assim é a questão da distribuição dos parasitos nas espécies de hospedeiro, né? Os que ocupam mais de uma espécie, a prevalência deles em cada espécie, essas questões também eu achei bastante legal. Só que eu achei que faltou talvez um pouco de discussão em relação a isso. Algumas coisas você começa a falar na discussão, aí vai vir, eu até deixei ali os comentários, vai vir, aí separa e passa para uma outra espécie às vezes. Aí, só que tem vários assuntos que poderia abordar, fazer um parágrafo só falando daquilo. Por exemplo, em relação aqui a... Assim, não é a contribuição principal do trabalho, mas pulando já esse tópico, né? Em relação à questão dos predadores, né, que você falou sobre a acumulação através da rede trófica, eu acho que só isso dava um parágrafo, dava para explorar bastante. Eu deixei aqui um comentário, deixei uma referência aqui de revisão bem recente também para você, para depois você trabalhar no artigo. Deixa eu anotar aqui, já foi. Bom, eu também ia te perguntar o porquê tantos índices, mas aí a Carla ela já te fez a pergunta, eu fiquei satisfeito também com a resposta. Cara, por que você não plotou a curva de todos pelo menos dos 7 hospedeiros que dos mais abundantes? Porque eu achei que ocuparia muito espaço, e aí eu plotei só do que atingiu a curva de acumulação, que era o Hopeless, porque eu achei que talvez fosse mais importante, assim, porque já tem os descritores de diversidade ali na tabela 3, aí eu imaginei que talvez não precisasse, mas foi por causa disso.
Eu senti falta, assim, eu senti falta dessa informação de uma forma gráfica, e eu acho que você podia plotar tudo no mesmo painel, só que Aham, com linhas com cores diferentes. beleza. E mesmo os que não atingiram a assíntota, eu acho que é legal para a gente ver a inclinação da curva, né, para ver como é que tá, porque isso também é informativo. Sim. E a comparação de um com o outro também é informativo, Aham, entendeu? Então, o fato de você não atingir a assíntota não tem importância. Tanto que na sua introdução mesmo, você fala que é muito difícil estimar totalmente a diversidade, né, desses grupos. Então, já se pressupõe que é difícil mesmo atingir a assíntota e também não é um requisito para o estudo ser bom. Então, eu acho que vai dar uma robustez para o seu trabalho e ainda é um ponto legal para ser discutido, beleza. a comparação entre essas curvas daí. E quanto aos setores, cara, eu achei bem interessante. Os setores, eles são bem diferentes, né, entre eles. Você fez uma breve discussão ali na metodologia. Dois deles têm bastante atividade antrópica, né, e o último, ele é uma área de estuário, né. Aham, E só que aí depois, assim, aí você colocou na primeira tabela, que você mostrou até na apresentação, mas aí depois você não comentou mais com muita profundidade. Eu acho que, assim, uma análise seria muito legal, mas não sim. precisa disso. Na discussão você poderia comentar mais também sobre os setores. Você tem alguma ideia, assim, do como Então, eles influenciam, tal? é que inicialmente a ideia era a gente colocar essas análises, que a gente fez as ANOVAs para verificar se existia diferença na diversidade, controlando por espécie, número de indivíduos em cada setor, para verificar se existia diferença na diversidade de parasitas em cada setor. E assim, por exemplo, a gente vê que nos setores 2 e 3, que são setores mais poluídos, a gente verifica que tem menos diversidade, mas uma abundância muito maior de parasitas, que o setor 4, que é o setor de ecótono, não esperado, já tem uma diversidade muito maior, eu acho que são 58 espécies só no setor 4, embora a abundância não seja tão grande quanto no 2 e 3. Então a gente vê esse tipo de coisa. Então a gente. Eu estava estudando no mestrado e fazendo monografia e escrevendo TCC ao mesmo tempo. Então eu até falei com o Padial para ver se dava para fazer a monografia com uma forma mais descritiva, porque eu não sabia se ia dar tempo de eu colocar essas análises e discutir elas. Então aí ele deixou eu fazer descritivo e essas análises ficaram para depois para publicar artigo, mas daí a gente Ah, não tá. incluiu na. Na discussão também. É, Mas eu acho que eu acho que daria uma robustez legal também, viu? sim. Pelo menos comentar mais na discussão. Aham, Talvez beleza. talvez um parágrafo falando sobre isso, alguma coisa assim. Bom, beleza. Bom, aí também tem algumas coisas menores assim em relação à tabela. A Carla também ela já comentou a maioria das coisas. Eu não sei se foi mais para mim aqui, porque eu estou no modo revisão, mas eu achei que as tabelas elas ficaram um pouco fora de formatação. Aí você Ficaram. dá uma olhada nisso. Bom, a gente tem o último parágrafo da sua discussão, ele tem só uma frase, muitas orações, e dá para. Assim, eu acho que pode reescrever ele mesmo, sem cortar, e assim, sem tensão, tá? Aham. Só arrumar algumas coisinhas assim para ficar um pouco mais claro e, e ter mais assim um pouco mais de carinho nesse último parágrafo, porque é o último parágrafo da discussão, né? Tá. Apesar que tem a conclusão depois, mas mesmo assim. Bom, tem algumas outras coisas aqui que depois você vê no texto lá. Quanto ao seu resumo e a sua conclusão, eu também sugiro que você arrume eles. Tipo, o seu resumo, ele tá bom, mas ele tá um resumo de apresentação de congresso, que ele tem muitas informações. E eu acho que
o resumo, o objetivo dele é chamar a atenção também da pessoa para ler o seu trabalho, né? Então, e você não precisa escrever método também no seu resumo. Você pode só dar uma palavrinha sobre o método, alguma coisa bem básica, assim, e falar sobre interpretações. Beleza. Então, aí você tiver um tempo. E quanto à conclusão, a Carla já comentou, o que eu tenho para comentar é a mesma coisa, que eu acho que você tem, assim, acho que você tem conclusões mais biológicas do seu trabalho em relação às distribuições, em relação a diversidades, né? Que eu acho que dá para deixar um pouco mais interessante, porque achei que tem umas palavras meio vagas, algumas coisas assim, acho que dá para dar uma atenção maior para a conclusão, porque ela é muito importante. E aí, eu tenho só mais uma pergunta para você aqui, em relação ao assunto aqui do texto mesmo, da discussão. Esses dois peixes, que agora eu esqueci aqui, Os mais diversos? Não, o Quellen aqui, acho que o Hoplias malabaricus, que eles tiveram uma baixa compartilhamento de parasitas, né? Isso. Isso, Ali você no comentou. nemátoda, no caso. Isso. E você comentou daí sobre a diferença do hábito de forrageio deles, Isso. né? De alimentação deles, que é diferente, e diz que talvez isso seja um dos efeitos. E aí, mais para frente no texto, eu acho que no último parágrafo, ou no penúltimo parágrafo, você comenta também sobre a distância filogenética, que isso também influencia, porque fatores imunológicos dos hospedeiros estão relacionados, então vai alterar também a distribuição e o compartilhamento. E a Carla também comentou sobre isso. Aí eu queria só te perguntar, o que você acha que pode estar sendo mais importante ou não tem um mais importante, ou algum comentário em relação a essa questão da contribuição da distância filogenética entre os hospedeiros e a contribuição da diferença do hábito de forrageio deles, assim. Então, a gente teve só 10 grupos de parasitos que ocorreram em mais de uma espécie. Então, eu acho que a questão da distância filogenética é bastante influente na composição da comunidade dos parasitos do ecossistema. Mas pelo menos mais influente do que a dieta, eu imagino. Só que eu acho que a dieta, eu não sei quantificar quanto que cada um vale mais que o outro. Porque, por exemplo, Geófagos e poranguenses, ele tem uma amplitude de nicho enorme. E ele foi o que teve a maior diversidade de parasitas do estudo. Então, eu sei que a dieta também influencia, mas eu não sei comparar com precisão qual influencia mais. Mas se fosse para eu dar a minha opinião, seria a distância filogenética mesmo. Você acha que a distância, talvez ela tenha um efeito maior? Eu acredito que cortou sim. Aqui um pouquinho. Eu acredito que sim. Tá. Eu acho que as duas coisas influenciam. Acho que você está certo em ter dúvida em relação a isso, é claro. Na verdade, era só uma pergunta para ver mesmo, você comentando sobre o assunto. Não tenho resposta, vai depender mesmo dos grupos, né, das espécies, e tem que ver, né, na área lá. Eu sei que são duas espécies de ordens diferentes, né? Uhum, sim. Os dois hospedeiros, eu dei uma procurada aqui. Mas tudo bem, você saiu bem. Cara, eu acho que é isso. O seu trabalho tá bom. Eu gostei de ler ele. Eu aprendi bastante também. Eu queria te parabenizar pelo esforço que você teve. Eu gostaria que você se atentasse ao texto também, porque eu acho que você já se atentou bastante à parte científica.
e a metodologia, essas coisas. Agora, eu acho que você pode dar atenção também para a estrutura, organização, igual eu coloquei lá. Mas, de novo, sem tensão também, acho que está legal e parabéns. Isso aí. Obrigado. Pedro, muito obrigado pelas considerações. Muito bom, Eu que né? agradeço aí. Quando a gente pensou no seu nome, eu estava pensando justamente que você tem essa visão um pouco mais ampla, né, de olhar um trabalho científico, ainda mais que envolve interações, né? Eu sei que o seu trabalho é mais teórico, ecológico, mas tinha certeza que você teria essa visão um pouco mais ampla de ligar o trabalho do Lud com essas interpretações macro aí que você fez. Acho que sim, acho que dá para a gente incorporar bastante do que você falou, tudo que você falou dá para incorporar. Eu ainda tenho dúvida, eu e o Lud temos essa dúvida, né? Se a gente acha que é 2 trabalhos ou um trabalho científico a ser submetido. Realmente tenho dúvida, porque tem a parte puramente descritiva mesmo, né, dos parasitas, que pode ser uma coisa, né, uma revista mais local, tal, e tem essa parte que nós, inclusive, não deu tempo, como o Lud falou, de incluir, mas que ficou bem legal, os padrões de padrão espacial ali que teve na diferença, tanto deu diferença na composição e deu diferença nas diversidades. A gente até fez uma nas análises de composição, inclusive, e ficou bacana os padrões. E isso a gente pode incluir também nesse trabalho. Aí não sei se em 2 ou em 1. Estou até agora nessa dúvida, viu, Lúcio? Mas sim, a gente vai pensar melhor, com carinho, agora com as considerações de vocês, para ver como que a gente pode viabilizar publicações para o currículo também do Lud. Então, agradeço Sim, bastante, Pedro, você ajudou bastante nas considerações, achei muito relevante, tanto as suas quanto as da Carla, né? O bom da reunião gravada, que está tudo registrado aqui, a gente está na dúvida, a gente volta, né, Lud? Dá um Sim. confere aqui, né? Se a gente esquecer de alguma coisa. Então, agradeço bastante. Ok, então agora, passada essa etapa, nós vamos para a etapa de deliberações, então uma etapa fechada na banca, né? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou mandar aqui o link, aqui no chat, tá? O Pedro, você não tem, na verdade, você não tem o chat porque você está como convidado, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar por e-mail para você e para a Carla, um link de um Google Meets para a gente fazer a deliberação por lá. Aí aqui nessa reunião a gente não precisa sair, você só muta e fecha o microfone aqui. E aí o que eu vou pedir, Lud e demais, também para não conversarem, porque como a gente vai estar na sala ainda aqui, se vocês conversarem, nós vamos escutar, tá? Então só é bem rápido, nós vamos fazer essa deliberação, aí a gente já volta aqui. Então vocês podem agora ir no banheiro, tomar um cafezinho aí, uma aguinha, enquanto a gente faz essa etapa, ok? Então, Carla e Pedro, eu vou mandar o link para vocês agora lá, tá? Nem precisa sair daqui. beleza. Só mutar e fechar o vídeo aqui. Ok.
Oi, filho. Filho, você que me ligou? Olá, voltamos. Beleza. Lud, tá por aí? Professor, tô sim. Então tá. Então acho que agora você pode encerrar a apresentação, Lud. Tá Tá. aberto para todos, né? Pronto. Então tá. Então nós estamos encerrando, né, o último rito da defesa de monografia aqui do Lud. Então, Lud, a gente deliberou lá na sessão fechada, então a gente considerou que você está aprovado, tá? A gente considerou que o seu trabalho foi suficiente para a obtenção do bacharelado em ciências biológicas, né? Uma das etapas para você obter esse título de bacharel, né, em ciências biológicas. Então, consideramos aprovado. Aí, assim que você enviar a ficha com os dados completos, né? Se eu não me engano, aquela ficha tem nota, né? Eu não lembrava agora aqui. Tem. Então, a gente preenche a nota. Ainda não vou te dizer agora que a gente faz a média de nós três, mas o importante é que vai ser acima de 7, que você vai estar aprovado, né? Então, parabéns, Lud. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação, por essa etapa, né? A gente sabe que tem aí alguns passos a mais para você completar o curso de graduação, tanto na modalidade de bacharelado como a de licenciatura, né? Que você está Aham. finalizando. Assim, eu já vou abrir a palavra para você, Lud, mas só antes de abrir a palavra para você, então, agradecer mais uma vez a banca, né? Professora Carla, né, que entende bastante, né, de parasitas e anfíbios, principalmente, mas contribuições bem relevantes ali. O Pedro também, né, que já fez essa visão macro que eu gostei bastante, inclusive de texto, né, várias dicas boas ali para a gente e tal. Então, agradecer bastante a banca. E assim, falar um pouquinho do Lud, né? O Lud é um aluno exemplar, assim, né? Um aluno que conseguiu lidar muito bem com as dificuldades que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, né? Dessa questão de orientação, né? Relação professor-aluno, né? A gente não teve interações pessoais praticamente nunca, né, Lud? No período que você estava sob a minha orientação. Você começou lá em setembro de 2019, e em março de 2020 fechou, né? Então, Aham. tivemos pouco período ali de convivência no laboratório, né? Mas o período que a gente teve, assim, eu lembro bem, né? O Lud é uma pessoa super agradável, fácil, né? Conversa, né? Uma pessoa que é muito fácil de lidar no dia a dia, pessoalmente, né? E na pandemia a gente continuou conversando, né? Nos WhatsApp, nos e-mails, né, Lud? E o Lud, assim, ele tem uma característica de ser muito dedicado no que a gente propõe. Então, você, então vai fazer índice de diversidade? Nossa, o Lud estudou índices de diversidade. Ele sabe como é que todos os índices ali de diversidade, do Shannon-Wiener, Simpson, os índices Berger-Park, esses índices mais específicos para parasitologia, né? Ele estudou esses índices, leu os trabalhos e entendeu, né? E eu acho que isso é uma característica muito bacana, que ele vai na raiz, assim, né? Ele não vai simplesmente naquela coisa superficial, é assim que funciona, é assim que interpreta, né? Ele vai tentar entender o que está fazendo. Isso é uma característica muito legal do Lud. É a mesma coisa dos parasitos, por exemplo. Ele vai estudar aquele parasito, o que já foi descrito sobre ele, tanto que esse trabalho tem essa descrição, né, bem assim, esse parasito já foi reportado, assim, tal. Então ele tem essa descrição mais completa mesmo, que é uma característica do Lud, de correr bastante atrás, né? E a dedicação dele está aprovada aí com a aprovação do mestrado que ele teve lá em Maringá, que eu fiquei bastante contente, né, no programa de altíssima qualidade lá de ecologia de ambientes aquáticos continentais, né, um programa nível 6, e foi aprovado em primeiro lugar da seleção, né? Foi o melhor classificado dentre os candidatos lá nessa seleção. Então, vai receber bolsa, né, uma coisa boa, né, Lud?
Então, daqui a pouquinho já é a matrícula lá, tem que finalizar aqui primeiro para matricular lá, mas agora você já está com uma etapa importante concluída, né? Só com bacharelado você já consegue já matricular no curso, né? Então, estou muito ansioso pelos desafios que vão vir aí. O Lud quer mudar um pouquinho, quer continuar com parasitos, mas mudar um pouquinho de analisar dados empíricos e um pouco mais para teorias, né, que eu acho que é algo relevante, é uma característica dele de querer estudar, então eu acho que ele vai estar super bem, né, acho que se ele com certeza vai se dedicar e eu tenho certeza que ele vai estar super bem aí e eu estou ansioso para te orientar lá, Lud. Então, obrigado pela confiança aí, parabéns pelo trabalho, eu achei que o trabalho descritivo ficou muito bom e eu acho que a gente tem que seguir com ele aí para a gente publicar. Claro, em revistas não vão ser revistas muito, né, porque não envolvem teorias grandes, nem análises muito requintadas, nada disso, mas eu acho que são dados importantes, relevantes, uma descrição bacana para a gente publicar aí, certamente em revistas honestas, boas, né, de qualidade, nacionais, talvez, né? Então, parabéns, Lud, parabéns e vamos em frente. Agora, se você quiser falar alguma coisa, a palavra está com você. Obrigado, professor. Eu não sei muito bem o que dizer em relação aos elogios. Eu fico muito grato. Eu acho muito legal ter a Carla ter podido estar aqui. Eu acho que podido é uma palavra que não existe. Eu acho que talvez minha internet não esteja tão boa. Eu não sei se estão me entendendo bem, mas eu acredito que sim. Eu fico muito grato por você ter me orientado desde setembro, pela Carla ter iniciado minha trajetória nessa área e pelo Pedro ter disponibilizado o tempo dele para vir e dar essa visão mais macro do campo de trabalho dele, que não é especificamente da parasitologia. E eu fico grato por todo mundo que me ajudou a vir até aqui, meus amigos, minha família, todo mundo. Então é isso. Obrigado. Valeu, Lud. Obrigado também a quem está aqui assistindo, né? Quem assistiu do começo ao fim, agradeço bastante aos amigos do Lud, né? Pessoal do laboratório, quem está aí, né? Agradeço a todos. Parabéns, Lud. Muito Obrigado. sucesso aí no mestrado. Assim encerramos, Lud. Então, Parabéns finalizada aí, essa Lud. etapa. Agora é só a parte burocrática aí para a gente terminar. Uhum. Obrigado. Então, tá ok. Então, acho que vamos encerrar essa etapa aqui, vou encerrar a gravação. Então, agradecendo a presença de todos, agradecendo mais uma vez a banca, parabenizando o Lud. E em frente, boas festas, bom fim de ano. Tudo de bom a todos. Fiquem bem aí. Valeu, pessoal. O André, deixa eu só fazer uma pergunta. Para eu Claro. enviar a minha versão aqui da revisão dele, eu envio direto para o e-mail dele? Pode enviar comigo em cópia direto, a Carla também, mesma coisa. Beleza. Pode por e-mail do Lud para mim. Daí fica registrado nós dois para a gente considerar. Hein? Então tá bom. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Até. Valeu, Lud.